Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho falar para vocês sobre um tema bem específico do tema principal, que é sobre ateísmo comparado. E o tema de hoje se chama a fé do ateu. Por que a fé do ateu? A fé do ateu, ela se resume no que ele crê, certo? Sem necessariamente uma prova. Por base, nós estamos tratando aqui do ateísmo cientificista, ou conhecido como positivismo, que reza que apenas as ciências naturais são passíveis de conhecer algo. As ciências humanas, não. Esse é um tipo bem específico de ateu, onde a fé dele está inerente em algo da ciência. O que isso é um movimento completamente absurdo, porque a ciência, mesmo sendo positiva, ou seja, uma ciência natural, ela é passível de mudança. Então ele está se apoiando em algo muito frágil. Mas vamos lá. Qual é a fé do ateu? Ela está relacionada ao relativismo, certo? A fé do ateu é em algo chamado humanismo, certo? Esse humanismo traz essa fé ao relativismo. Por quê? Porque nas ciências naturais, como nós sabemos o movimento é descrito em relação a um observador. Está relacionado com um referencial. Ou seja, nós sabemos se um ente está em movimento ou não, definindo um referencial. O ateu, ele leva essa definição de Galileu, depois de Newton, depois que vai culminar na relatividade geral e restrita de Einstein, para as questões sociais e para as questões filosóficas. Ou seja, essas questões do relativismo do movimento é levada como uma espécie de adoração e fé naquela hipótese, ou mais respeitosamente falando, naquela teoria do movimento para uma questão filosófica. Essa fé resume que toda a verdade, preste muito bem atenção, toda a verdade é relativa. Essa frase, toda a verdade é relativa, é uma parte do credo ateístico. Por quê? Tudo que ele vê é relativo. No entanto, o próprio relativismo para o ateu não é relativo, ou seja, ele entrou em uma contradição. Preste muito bem atenção para não vir num comentário depois aqui escrevendo uma Bíblia, escrever o que eu não disse, mas preste atenção no que eu estou falando. Toda a verdade é relativa. Pergunta: o relativismo é relativo? Pergunta: esta frase é relativa? Resposta: se essa frase é relativa, significa que eu não preciso aceitá-la, porque afinal de contas é relativo. Depende de quem está falando. Mas se essa frase não é relativa, significa que o relativismo não existe. De qualquer forma, ele entrou em uma contradição, porque a frase é inerentemente autocontraditória, certo? Mas há outras duas respostas, outras duas afirmações desse mesmo gênero. A verdade absoluta não existe. Mas isso é uma verdade absoluta? Será essa frase uma verdade absoluta? Se essa frase for uma verdade absoluta, quer dizer que verdades absolutas existem e essa frase é autocontraditória. Se essa frase não é uma verdade absoluta, significa que ela é relativa e eu não preciso acreditá-la. Veja, tudo nessas frases que nós temos dos ateus, elas são autocontraditórias. Mas isso é um tipo de ateu relativista, como eu já falei, que se apoia num tipo de crença às ciências naturais e aplicá-las à filosofia. Então esse tipo de ateu ele é muito específico porque ele nega a verdade. Mas ao negar a verdade, a própria negação é uma verdade do qual ele não desapega. Ou seja, ele é um absolutista. Todo ateu, ao dizer que a verdade não existe, ou que a verdade absoluta não existe, ou que a verdade é relativa, ele está sendo um absolutista. Afinal de contas, aquelas frases ou aqueles argumentos são verdades absolutas. Porque se assim não fossem, ele não precisava ser ateu, ou ele não precisava crer nelas. Tem uma parte na Escritura que Jesus está para ser condenado, e Pôncio Pilatos pergunta para ele: quem és tu? E ele fala: eu sou a verdade, eu sou. E Pôncio Pilatos pergunta: quais est veritas? O que é a verdade? Ou seja, nós podemos analisar essa frase do Pilatos com duas preposições. Ou ele realmente está perguntando e ele não sabe o que é verdade, ou ele é um relativista, no sentido de que a verdade não existe, consequentemente o que Jesus falou
não é possível de se crer porque a verdade não existe, e dizer que ele é a própria verdade é impossível. Ou seja, nossos ateus, hoje em dia, são como os ateus positivistas, são como Pôncio Pilatos. Eles veem a verdade, mas eles a negam. Esse movimento também é um conhecido como pecado contra o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é a verdade pura. Logo, você negá-la é você negar a própria verdade. Mas ao negar a verdade, você está tendo uma proposição verdadeira. Ou seja, é impossível ver a verdade. Mas isso é uma verdade? Ah, é impossível. A verdade absoluta não existe, mas isso é uma verdade? Ou seja, ele não consegue responder. Porque se ele der sim ou não, ele entra em contradição. Então, a frase é autocontraditoria. Não caiam nesse engodo de dizer que a verdade não existe, a verdade relativa depende de cada um, e etc. Existe um certo e um errado, e existe o verdadeiro e o falso. Certo? Então, não há possibilidade de você dizer que a verdade não exista. Os dois argumentos têm níveis. O argumento que a verdade não existe é muito mais fraco do que a verdade é relativa. Mas os dois podem ser usados nessa tática que eu fiz, de perguntar se o próprio argumento é uma verdade. Se chama tática papaléguas. Essa tática é usada neste livro aqui, ó, que eu vou indicar para vocês, que eu lerei, e a cada vídeo é uma parte do que eu estou lendo do livro, certo? Não tenho fé suficiente para ser ateu, porque os ateus precisam ter muito mais fé para crer em suas afirmativas. Porque você negar a verdade e dizer que aquilo que ele negou é verdade é uma autocontradição. Então você precisa ter fé para acreditar nisso. Então os ateus, por hipótese, eles têm muito mais fé do que nós cristãos. E esse livro ele tem várias partes e são muito importantes e que eu irei em próximos vídeos falar parte por parte deste livro, certo? Essa primeira parte se chama A Verdade. E muitos ateus, principalmente, se eu não me engano, o Carl Sagan, inclusive, falava esse conto. O conto é o seguinte: existe um elefante, mas existem sacerdotes cegos, essas pessoas cegas. E cada religião é um sacerdote cego, que apalpa uma parte do elefante. Um apalpa a tromba, outra apalpa as pernas, outras as orelhas, outro o corpo. E o que apalpa as pernas, acho que é um tronco. E o que apalpa a tromba, acho que é uma cobra. O que apalpa as orelhas, acho que é uma folha. E o que apalpa o corpo, acho, sei lá, uma casa, sei lá, algo diferente. E a resposta do narrador, ele diz o seguinte: olha, todas as religiões estão olhando o mesmo objeto, mas elas não estão vendo de fato como o objeto é. Ou seja, todas interpretam de uma maneira diferente o objeto, o ente. A pergunta que fica é: mas como é que você sabe que é um elefante? O narrador sabe que é um elefante. Então alguém fora que pode ver sabe que é um elefante. Mas os cegos, sacerdotes cegos, não conseguem identificar como elefante. Ou seja, alguns estão no relativismo, mas uma pessoa específica, que é o narrador, sabe o que o ente é. Tá vendo? E aí a conclusão que os relativistas ateus chegam é que é impossível descobrir a verdade. Não. A resposta certa é: o sacerdote estava errado, o narrador estava certo. Entende? Essa é a diferença. Nós não podemos negar a verdade porque ela é difícil de ser compreendida. Pelo contrário, nós temos que descobrir qual é a verdade, eliminando o relativismo. Por quê? Porque o narrador ele tinha certeza que era um elefante. E por que os sacerdotes cegos estavam errados? Porque ele sabia que era um elefante. Ou seja, ele tinha uma observação geral do ente. Ele sabia o que era o ente, o elefante. Os sacerdotes não. Então os sacerdotes estavam errados e o observador, o narrador, estava certo. Quer dizer, existe uma verdade objetiva, uma verdade que pode ser compreendida. Nesse conto, muitos ateus se enrolam porque eles querem dizer que a verdade é relativa, porque um disse que é um tronco, outro diz que é uma cobra, mas o próprio narrador não é um relativista. O narrador sabe que é um elefante. Então você pode compreender a verdade e você pode objetivamente observá-la. Esse é o primeiro ponto. Então não tem como tu negar a verdade. Esse é o argumento. Então preste bem atenção, antes de comentar aqui, preste bem atenção. Se você comentar que a verdade é relativa, se pergunte se essa frase é relativa. A verdade é uma construção social, mas essa frase é uma construção social? A verdade não pode ser absoluta. Essa é uma afirmativa absoluta? Use essa tática antes de comentar.
Não tem problema tu comentar, mas não seja vazio. Comente baseado nesta pergunta. Se exatamente isso que você está falando é uma verdade, mesmo para negar a verdade. Esse é o primeiro credo. A gente vai colocar aqui em cada vídeo o credo ateu. Um deles é a verdade não existe e outro é a verdade é relativa. Muito obrigado. Até os próximos vídeos. Salve Maria.